Olá, sejam bem-vindas para mais um estudo do livro Memórias de um Suicida. Paramos na segunda parte, os departamentos. Só relembrando um pouco da história, semana passada a gente finalizou a conversa onde o Roberto conta para o Camilo sobre um pouco da sua história, né? Um pouco do que aconteceu com ele, da sua amada Leila, né? Que agora está encarnada como uma menina de 5 anos, que consegue senti-lo, sentir a presença do Roberto, ainda com as suas memórias, é, aquelas memórias remanescentes, ainda tem uma dificuldade pela culpa que ela tem, em relação à história deles. Então, ela sentiu lá nos últimos parágrafos, né? A gente leu que ela sentiu a presença desse espírito, não sabe, como uma criança de 5 anos realmente não sabe o que está acontecendo, mas repeliu aquela presença, repeliu chorando, né? E ficando um pouco assustada. Então, a gente vai entrar agora na segunda parte, os departamentos, e vamos escutar um pouco mais sobre o que o Camilo tem a nos dizer. Laila, você pode começar, por gentileza? Posso sim. Segunda parte, os departamentos. Capítulo 1, a torre de vigia. Que vos parece? Se tiver alguém sem ovelhas, e se desgarrar uma delas, porventura, não deixe as 99 nos montes e não vai buscar aquela que se extraviou? Assim, não é da vontade de nosso Pai que está nos céus, que pereça um desses pequeninos. Jesus Cristo, o Novo Testamento. Mateus 18, 12 e 14. Irmão Teócrito, enviara-nos mensageiro com honroso convite para uma assembleia na sala de audição do hospital. Em ali chegando, percebemos que reduzido o número de hospitalizados fora distinguido, com idêntica solicitação, pois apenas integravam a assistência àqueles dentre os componentes de nossa falange que receberiam a alta do tratamento a que se vinham submetendo. Não, não se fez esperar um nobre diretor do departamento hospitalar. Acompanhado de Romeu e de Alceste, tomou assento na cátedra de honra, ladeado por aqueles, enquanto o corpo clínico, que nos assistira durante a internação, aparecia em segundo plano, em tribuna que lhe era destinada. Servindo-se da costumeira dignidade e mantendo as expressões da mais alta polidez e cordura nunca desmentidas, o preclaro iniciado dirigiu-se aos assistentes mais ou menos nestes termos: Bem haja Deus, Criador de todas as coisas, no mais alto dos céus, meus amados irmãos e amigos, testemunhando esta reunião, para a qual imploramos suas visitas de Pai e Senhor. Sincera satisfação faz que hoje nossas almas se dilatem em hosanas de agradecimento ao Mestre Magnânimo, levando-as ao júbilo do triunfo que nos é dado contemplar. Vossa conversão ao estado de submissão à paternidade divina e, portanto, a aceitação do Espírito como originário da centelha emitida pela vontade de Todo-Poderoso e destinada à gloriosa evolução através da eternidade. Continuais, não obstante, fracos, vacilantes e pequeninos, mas um carreiro infindável de pelejas reabilitadoras nem por isso deixará de se descortinar diante de vós, através dos milênios futuros, convidando-vos ao perseverante labor do progresso, para a conquista da redenção divina, redenção definitiva no seio amoroso do Cristo de Deus. Certos de que um Pai misericordioso, justiceiro, amantíssimo, vela dedicadamente por sua prole, pronto a estender mão protetora, a fim de exalçá-las às imarcessíveis alegrias do seu reino, quem dentre vós não se sentirá encorajado, bastante animado para o prélio compensador,
certo da vitória final? Quem deixará de arregimentar toda a boa vontade de que poderá dispor, a fim de todos os dias procurar elevar-se mais um grau na longa e difícil, mas não impossível ascensão, cujo ápice é a comunhão com o Mestre bem-amado, a unidade gloriosa do seu amor? Dá uma Reuni- paradinha, Laila, please. Eu entendi que esses parágrafos que eu li seria um reencontro com o divino, um reencontro com Deus, né, sobre a conquista do progresso, como que eu posso dizer? É, a Nenhuma, conquista do progresso. minha ovelha não se perderá. Mesmo Isso, aqueles que erraram tanto, têm a oportunidade de ter uma segunda chance, uma terceira chance, uma isso quarta. mesmo. Então, aqui Isso eles mesmo. estão, vamos dizer que eles vão tomar ou estão tomando consciência dessa oportunidade que estão tendo a partir de agora, na Torre de Vigia. Exatamente. Eles estão agora, esse diretor, na verdade, está falando para uma pequena palestra, para uma pequena parcela de pacientes que receberiam alta, né? Que vão receber alta. Então, ele está aqui iniciando uma palestra dizendo que realmente até a última ovelha vai ser resgatada. Mesmo que você erre, mesmo que você tenha passado pelo vale, né, da sombra da morte, você vai retornar, né? Então, é como se fosse um bálsamo de esperança em relação à sua remissão, né? Ao retorno para esse reino, né? E aí ele vai falar um pouco mais. Vanessa, você pode continuar, por gentileza? Você tá muda. Sorry. Reunimos-vos a fim de levar ao vosso conhecimento que se encerra hoje o estágio que era permitido fazer neste hospital. Uma vez que as condições orgânicas do vosso físico astral, obtendo sensíveis melhoras, mais nada poderiam pretender de nossa hospitalidade. Todavia, não só ainda não vos achais curados, como até permaneceis enfermos, e enfermos continuareis por muito tempo se a vontade disciplinada e forte não se apresentar em vosso auxílio para o restabelecimento completo. Não desconhecemos os indefiníveis males, as pesadas angústias e indisposições aflitivas que em vosso íntimo estão a clamar por socorro, sem que compreendais porque vos libertamos do estágio hospitalar, quando de tantos e tantos cuidados ainda vos sentis carecedores. É que, meus caros irmãos, entrais agora em fase nova do tratamento que convém à vossa recuperação. Tratamento esse de ordem exclusivamente moral e mental, pois a verdade é que não precisareis de um hospital, tampouco de cirurgiões e enfermeiros, a fim de conseguirdes a recuperação do plano espiritual. Se fosseis individualidades dotadas de qualidades morais elevadas, de desenvolvimento mental estribado nas virtudes do coração e no cumprimento do dever. Então, vossas vontades, conjugadas às vibrações superiores com que deveríeis harmonizar as vossas próprias vibrações, descerrariam os véus do conhecimento espiritual para o qual vossas mentes se achariam habilitadas, graças às afinidades que lhes seriam espontâneas, e ingressareis natural e francamente no mundo invisível, como se o fizesseis a vosso próprio lar doméstico, pátria de origem que é o invisível de todas as criaturas. Infelizmente, porém, bem sabeis que vossa vida terrena, assim como as ações que praticastes, não se padronizaram com as preclaras atitudes necessárias à venturosa admissão de um espírito nas sociedades do mundo astral. Descurastes da nobreza dos princípios,
da elevação dos fins. Deseducastes o caráter ao embate febricitante das paixões deprimentes, que na terra intoxicam a mente. Escravizastes o coração aos preconceitos maldosos. Apoucastes a própria alma aos insidiosos embalos do orgulho desorientador e rematastes a série de imponderações, nas quais vos comprazieis, com o atentado inominável contra a lei daquele que é o único Senhor de toda a criação, e que, por isso mesmo, também é único soberanamente poderoso para dispor da vida de suas criaturas. Em tão viciadas condições, jungidos a prejuízos calamitosos, nada lograríeis assimilar na espiritualidade. Não fora o recurso das formas concretizadas, dos empreendimentos a que vossas mentes estavam habituadas. Convinha tolerar vossa ignorância e fraqueza mental em benefício de vosso próprio progresso. Convinha aplicar a caridade, santa bastante para as mais importantes consecuções em curto prazo, em curto espaço de tempo. Infinitamente misericordiosa, a providência suprema faculta aos seus executores liberdade para servir ao bem, dispondo métodos suaves, de preferência prudentes e persuasivos. Daí o darmos a todos vós, em meio da calamidade a que vos entregastes o tratamento que melhor assentaria ao vosso estado mental, mas por mais rápido e eficiente no auxílio urgente de que carecieis, quando bastaria, em verdade, a reação mental de vós mesmos para conjugar o mal que vos afligia, se estivesseis em estado de tentá-la. Dá uma paradinha aí, Vanessa. Uhum. É, E pelo... aí? Então, o que ele está falando aqui, né, que ele foi tirado do tratamento do hospital e que agora o resto da cura do que ele acha que ainda está doente só depende dele. Uhum. Porque aí vai da questão, né, moral dele, da disciplina, do comportamento, dos pensamentos, das atitudes que ele tiver, para poder ele curar e chegar no nível que ele gostaria, né? O que ele precisa. O que nos dá uma grande informação, né? Essa Uhum, informação de que você sai do vale, entra em estado hospitalar, aham, você pode ficar mais tempo ou menos tempo, mas aham, você passa por esse estado hospitalar. Vocês lembram que uma parte que o Camilo e os assistidos, né, dessa mesma egrégora do Camilo, estavam passando por tratamentos, né, que iam para uma sala, passavam por tratamentos. Então, essa fase, né, ela pode ser mais ou menos tempo, depende muito do nível daquele espírito, né? E ela pode também regredir. Lembram do Jerônimo? Jerônimo que foi e regrediu a fase que o Camilo e aquelas pessoas que tinham sido acolhidas regrediram. Então, é só para a gente ter uma noção aí que tem fases, né, nessa recuperação. E agora eles vão entrar na fase moral, como ele disse aqui, fase moral, exclusivamente moral e mental, né? Pois verdadeiramente vocês não precisam de um hospital, tampouco de cirurgiões e enfermeiros. Então, é muito mais agora o trabalho que eles vão fazer dentro da colônia e até se disponibilizar mesmo para o trabalho que vai fazer com que ele evolua mais até o ponto de estarem preparados para retornarem e receberem uma nova reencarnação, com todas aquelas, infelizmente, dificuldades que a gente já viu que um ex-suicida pode receber, né? Mas É, também faz parte do processo. Desculpa, falei. tudo bem. É engraçado que nem no plano espiritual a gente não pode esperar receber tudo, né? Tem que fazer alguma coisa também. Tem que ter a nossa Tem que parte também, trabalhar, né? né? É, não recebe nada de Aqui e lá. bombejada, não. Aqui e lá a gente vai estar sempre trabalhando. E aqui meio que duplo, né? Porque trabalha encarnado e quando desdobra, trabalha Desdobra. também. É, isso mesmo. Então tá, vamos lá. Vamos prosseguir. Ju, você consegue?
Consigo. Tô meio perdida, mas consigo. Mercê, né? Tá. Mercê da sábia providência, hoje aqui nos reunimos para essas singelas instruções, a que já podeis emprestar o valor devido. Assim é, portanto, que o que nos competia realizar em vosso benefício foi integralmente realizado. Isto é, levar hábil e pacientemente vosso estado vibratório às condições de suportar desprogramação nova em vossa trajetória de espíritos delinquentes, que por isso mesmo muito terão a realizar. Uma vez recuperados ao estado espiritual, devereis trabalhar a prol da reabilitação. Vossa permanência neste departamento foi como o curso preparatório para a admissão em planos onde será preciso demonstreis todo o valor e boa vontade de que sois capazes. Uma nova reencarnação será inevitável no vosso caso. Devereis repetir a experiência terrena que malograstes com o suicídio, negando-vos ao cumprimento do sagrado dever de viver o aprendizado da dor, em benefício de vós mesmos, de vosso progresso, vossa felicidade futura. Não obstante, sois livres de a preferirdes agora ou mais tarde, depois que, mais bem equipados com o cabedal moral que adquirirdes entre vós, vos considerardes aptos para, em uma só etapa terrena, solver os compromissos expiatórios mais urgentes, o que será de muito proveito para vossos espíritos e muito meritório. Compreendeste certamente que isso quer dizer que, se reencarnardes já, solvereis apenas uma pequena parcela da dívida que adquiristes. Se mais tarde solvê-la-eis toda, porque estareis em condições favoráveis para a resistência aos embates que tão vultuoso expurgo exigirá. Seria, sim, aconselhável retardardes ainda um pouco a repetição do compromisso terreno para a reparação. Enquanto isso, poderíeis, caso vos sentisseis verdadeiramente inclinados aos estudos da ciência do invisível, fazer um curso de iniciação entre nós, o que, vô-lo afiançamos, vos habilitaria sobremodo para a vitória, suavizando ainda as agruras e percalços inerentes às experiências reabilitadoras, dolorosas como são elas. Como sabeis, pois o que vos ofere- ofereceríamos com tais ensinos seria justamente a ciência da vida, sob os auspícios do grande educador Jesus de Nazaré, cuja doutrina a humanidade insiste em rejeitar, desconhecendo que, rejeitando-a, é a própria felicidade, é a glória imarcessível para o seu destino infindo que afasta para um futuro remoto. Essa ciência poderíeis aprendê-la na Terra mesmo, porque lá existem vários elementos sólidos e verazes, capazes de iluminar cérebros e corações, impulsionando-os para o caminho da verdade. Na grandiosa história da humanidade rebrilham vultos eminentes, assinalados com as veras credenciais das virtudes e da sabedoria que lhes conferiram o título de instrutores, capazes de orientar os homens para os seus magníficos destinos de filhos da divindade suprema. Desceram eles das altas esferas espirituais, reencarnaram entre seus irmãos, os homens, diminuíram-se no sacrifício do corpo carnal, a fim de servirem aos soberanos desígnios do Criador por meio do amor às criaturas menos evolvidas, as quais procuram educar e elevar, concedendo as operosidades relativas a tão sublime ideal, o melhor dos esforços e da boa vontade que alcandoram suas almas de missionários e instrutores. Em Jesus de Nazaré encontrareis o mais eminente desses respeitáveis vultos que perlustraram as sombrias plagas terrenas. E sob sua orientação agiram os demais, visto que até hoje nenhuma entidade que habitou a Terra teve capacidade para atingir, com um pensamento remontado às origens do planeta, a época exata em que o Senhor amado recebeu das mãos do Todo-Poderoso a Terra e suas
humanidades para levantá-las do abismo inicial, educá-las e glorificá-las nas irradiações da luz imortal. Continua? Não, Não. desculpa, não deu tempo de voltar com a. E Então, aí, aqui ele está explicando que ele está dando instruções, né? Que vai ser necessário eles reencarnarem na Terra para que eles possam continuar a evolução deles, para que eles possam aprender com os erros que eles cometeram. E ele diz que não vai ser uma vez, vai ser várias vezes, e cada reencarnação eles vão resolver um pouquinho da dívida que eles fizeram, né, com o suicídio e com outras atitudes, e que se não fosse assim, ia ser mais difícil. Eles iam provavelmente falhar novamente se não fosse de pouquinho em pouquinho. só um ponto, Ju. Hum, Ele fala isso, tudo que você falou, ele fala assim: compreendeste certamente que se isso quer dizer que se reencarnasse já, tipo agora, vai ter uma pequena parcela de dívida que é então esse já vai ser devagarinho. Se uhum, eles esperarem um pouquinho mais e estiverem um pouco mais preparados, essa diluição é como se eu desse uma prova para você e você estudou muito. E aí você vai lá fazer a prova. Ou então você não estuda muito e vai fazer a prova. E aí você vai ter que ficar repetindo essa prova toda hora, entendeu? uhum, Então é por isso que ele falou, seria aconselhável retardastes ainda um pouco a repetição do seu compromisso. Então, se eles estudarem um pouco mais, estiverem mais firmes, aquela prova que ele vai receber na encarnação, ela vai ser um pouco mais leve, porque ele está muito certo do que ele precisa fazer. uhum. Pode prosseguir. E aqui no finalzinho ele fala de Jesus, né? Para continuar seguindo, além de aprender a ciência, é a ciência da vida, né? Que ele fala. E se apegar a Jesus, porque Jesus é o caminho para essa evolução. Como se fosse um modelo, né, Ju? É, o Tipo modelo. assim, a forma de como vocês vão vencer isso é esse modelo aqui, né? E se vocês puderem seguir esse modelo aqui, vai estar menos difícil, menos custoso, assim. Quando a gente Muito bom. pensa assim, a gente vê que a gente está longe, né? É, estamos, mas estamos muito mais próximos do que a gente em encarnações anteriores, É. assim, sabe? Tá longe, claro, sem dúvida nenhuma. A gente ainda está num planeta de provas e expiações, estamos fazendo transição planetária ainda, mas ainda assim, Ju, eu acho que a gente está melhor, assim, sabe? Ah, claro, tá melhor. Mas ainda Só tá da longe. gente visualizar alguns absurdos que pra gente hoje é absurdo, mas A gente já cometeu antigamente antes. não era tão absurdo assim. É. Eu acho que já está bem melhor, né? Foi o que eu falei semana passada. Só da gente estar aqui estudando, olhando, se avaliando mesmo, né? Cada um aqui está fazendo uma avaliação de si próprio, né? Não que a gente seja maravilhosa no sentido de excelsitude, mas como eu falei semana passada, para a gente se acolher também, né? Não ficar só se chicoteando, mas somos maravilhosas porque a gente acha que a gente é maravilhosa mesmo, e é isso mesmo. Mas não ficar também naquela culpa, no sábado a gente estava participando da roda ali e a gente falou sobre a vibração da culpa, né? E ela é a segunda mais pesada. A culpa é a segunda vibração mais pesada. Se eu não me engano, ela vibra em 20 Hz, se eu não me engano. Então, só para a gente lembrar que somos maravilhosas do jeitinho que a gente é e somos as melhores versões que possamos ser agora.
Um dia a gente vai chegar lá, mesmo que esteja longe, mesmo que demore, a gente vai chegar. É, como ele disse aqui, né? A ovelha vai ser acolhida e independente do que a gente tenha feito, a gente está num caminho melhor, assim, sabe? Exatamente isso, Ju. É isso. Fran, Ok. Mas há milênios que vindes reencarnando na terra e até agora, de tão preciosos tesouros nela depositados pelas inestimáveis bondades do céu, jamais cogitastes de vos servir. Por eles haveis passado indiferentemente, sem lhes examinar sequer o valor devido, sendo de temer que, se partirdes daqui sem as habilitações que lá na terra também poderíeis colher, continueis, continueis debatendo-vos no mesmo círculo vicioso. No mesmo círculo vicioso em que vindes permanecendo, pois sois fracos, não sabeis resistir às tentações do próprio orgulho e necessitais de forças para recomeçar a caminhada. Dentre tantos que convosco aqui, aqui ingressaram há 3 anos, muitos continuam em condições de absolutamente nada poderem, por enquanto, tentar. Alguns presos às recordações das paixões absorventes, endurecidos no erro das descrenças e do desânimo, completamente incapacitados moral e mentalmente para os serviços do progresso moral normal, requererão ainda a tolerância e a caridade do amor tanto de Maria, que tanto se compadece dos desgraçados, como mãe modelar que é. Outros deverão, ao contrário, reencarnar imediatamente, a fim de corrigirem distúrbios gravíssimos, que em seus corpos astrais permanecem como resultantes da violência do choque recebido com a morte voluntária. Sem que, sem que reencarnem para corrigir tais distúrbios que lhes obscurecem até a razão, nada poderão tentar, nem mesmo a repetição do drama que os levou ao ato ex execrável, drama que fatalmente será vivido novamente, pois que era um resgate de crimes praticados em existências pretérias, quando não consequências de desvios atuais pelos quais se tornaram responsáveis perante a grande lei e aos quais se quiseram furtar pelo suicídio, aos quais também terão de cobrir, porque assim o exigirá a consciência deles próprios, desarmonizada e aviltada perante si mesma. São estes aqueles mesmos cujo gênero de suicídio muito violento exorbitou da possibilidade de alívio por meio da terapêutica psíquica em vós outros aplicada e os quais conheceis bastante para que se torne necessário enunciá-los. O estágio na matéria, longo, proveitoso, será, como se percebe, a terapêutica urgente e de excelência comprovada, visto que corrigirá a desordem, a desordem vibratória por arref, arrefecer, arrefecer, uau, a intensidade e ardência da mesma, tornando-o espírito, após tão alucinante parêntese, a lucidez propícia à nova etapa, a nova etapa, preocupando-se só então com as experiências de reabilitação, pois já se encontrará em estado de fazê-lo com tendências para a vitória. dá uma Como paradinha aí, Fran, que esse parágrafo é super importante. é? Nossa. Esse arrefecer aí é esfriar, tá? Ah, é? Esfriar. Meu Aham. Deus do céu.
arrefecer a intensidade da ardência da mesma. Então, Mais para um poema do que para um resfriamento. o Camilo, né, ele Ó, traz, português, né? traz um português perfeito. Eu não sei, parece que português eles falam como se estivesse narrando um poema, assim, ditando um É, poema. ele era poeta, né? Então, É, acho que é isso. exato, exato. Ah, Fran, comenta aí o que que você achou de mais importante nesse parágrafo, porque esse parágrafo aqui tem várias informações importantes para o nosso estudo. ah, no mesmo tempo que eu estava lendo, eu estava refletindo a situação, porque é como se tivesse na minha frente, assim, falando: olha, acontece isso aqui, ó. Quanto mais você deixa de aproveitar a reencarnação, né, nesse caso daqueles que cometem suicídio, por exemplo, mais acerrado vai ser quando ele voltar. Ou seja, Uhum. não vai ter como você pular essa etapa. Você Uhum. vai lidar de cara novamente com a situação que causou aquele momento do suicídio. E qual vai ser a sua reação ali? Porque aqui no início ele fala: há milênios que vindes reencarnando na Terra. E até agora, de tão preciosos tesouros nela depositados pelas inestimáveis bondades do céu, jamais cogitastes de vos servir. Por eles haveis passado indiferentemente. Ou seja, a gente pode trazer aqui, né, como exemplo da Ivone, que quantas reencarnações ela teve caindo no mesmo erro. Uhum. Então, como vocês estavam falando aqui, né, a gente está longe de Jesus, tá? Ok, isso é verdade. Mas só de você parar e pensar que talvez a gente tenha cometido isso em alguma das nossas reencarnações, e hoje a gente olha para isso e fala assim: meu Deus, não pode. Hoje eu estou num momento que eu tenho conhecimento, um pouquinho do conhecimento do Espiritismo, então como que eu vou cair novamente nesse erro? E olha que ela não era qualquer espírito. Ivone não era qualquer espírito. E mesmo assim, ela caiu quantas vezes foi necessário. E na última, ela deixou esse exemplo. E se a gente está estudando aqui, é por ela. Sem dúvida. É por ela que a gente está estudando. Então, assim, na mesma hora que eu olhei esse parágrafo inicial como uma reprimenda, no mesmo tempo eu pensei: puxa vida, é como você falou, a gente não está tão mal assim. Porque do jeito que está o mundo hoje, e a gente está aqui estudando, buscando, não é que o espírito é perfeito, não é isso. Mas eu acho que o espiritismo, ele não tem como você colocar uma venda nos olhos e deixar de, ah, eu não sabia disso daqui, por isso que eu caí ali. Não tem como. Você pode errar com seu livre-arbítrio, mas você vai errar sabendo. Você vai errar Vai ter sabendo. conhecimento, né, Fran? Você vai errar com conhecimento, Isso né? aí. E, e aqui vem falar também de tantos que estavam com eles, né? Que ingressaram há 3 anos e ainda continuam com as descrenças, os desânimos. E aí vem falando, né? Tanta coisa que a gente para, a gente fica até meio sem jeito aqui, porque imagine um dia que a gente tiver lembrança da nossa reencarnação passada. Eu Uhum. nunca tive, mas hoje eu também eu sei que eu não fui, né? Senão não estaria aqui de volta. É, Boa, quando, boa quando- análise, Fran. é, Vamos levantar essa frase que você falou, que eu acho muito importante a gente disseminar essa informação. É, por que que vocês acham que a gente não tem a lembrança do que a gente foi ou de todo o nosso pretérito? Podem abrir os microfones e dar cada um a sua opinião. eu vou falar por mim. Ah, às vezes eu ouço as pessoas falando assim: eu tive, foi me concedido a permissão de saber de uma das minhas reencarnações e tal. E eu fui isso, eu fui aquilo outro. E aí eu fico me perguntando, eu falo assim: caramba, eu nunca me
foi permitido isso, ou às vezes eu ouvi algo dentro da mediúnica, alguma coisa assim, mas não sou como 100% sendo eu ali, vamos dizer assim, né? E eu, sinceramente, eu fico me perguntando, eu não sei se é porque eu não tenho tanta curiosidade no que eu fui, eu me preocupo mais do que eu sou agora, entendeu? E tem Mas tantas. por que que você não é o que a gente está procurando, mas Uhum. racionalmente, por que que nós não temos essas informações assim quando nasce, por exemplo, ou depois vai relembrando? Podem Ju? falar bem que eu tô pensando aqui Eu, ainda, né? É, eu acho que meio que tiraria o mérito da gente realmente provar que a gente mudou. Porque eu acho que se a gente soubesse tudo, primeiro que acho que atrapalharia muita coisa. Se a gente soubesse, por exemplo, se eu soubesse que fiz alguma coisa de ruim para minha mãe, pro meu pai, não sei. Eu acho que atrapalharia muito com essa questão da culpa e também eu acho que do mérito. Porque se eu acho que se eu já soubesse o que eu tenho que fazer, eu simplesmente faria e seria mais fácil, assim, eu acho. Mas aonde que estaria a prova mesmo? Tipo, acho que a prova é. prova com consulta? Então, seria como uma prova como consulta. Acho que é mais ou menos isso mesmo. Ok, Laila? Eu também concordo que seria isso a prova com consulta e também seria provar, né, aquele amor que prometemos dar ao assinar a reencarnação àqueles que odiamos em vidas passadas, porém sem a lembrança, para ver se a gente passa sem colar. Ok. Vanessa? Eu ia falar isso que a Laila falou também, né? Como é que. Se a gente voltou, óbvio, a gente não tá perfeito, tá longe de estar perfeito, a gente já tá com muitos defeitos para serem corrigidos. E aí, dentro desses defeitos, como é que seria, por exemplo, a gente amar um filho que foi um inimigo mortal, né? Como que seria lidar com essas emoções, né? Controvérsias, o ódio e o amor, né? Então, é como a Juliana falou também, que a gente, né, a gente perderia o mérito de passar por aquela prova sem saber daquele conteúdo, daquele passado, né? E só ali com realmente a vontade e a intenção de fazer o contrário do que a gente fez antes, ou do que fizeram Maravilhosa. antes. Muito bem. A Ju falou há uns parágrafos atrás, nossa, mas a gente tá tão ruim ainda, né? Qual o sentimento que eu associei a isso? A culpa. E a gente não sabe o que a gente foi, e a gente já utiliza a culpa. A gente ainda traz essa culpa, às vezes, intrinsecamente, numa conversa, em uma análise, uma autoanálise, né? Imagina se eu soubesse. Imagina se a Ju soubesse. Essa culpa que ela botou aqui em pauta, ela teria, inclusive, uma associação, entende? Então, a gente continuaria vibrando ali nos 20 Hz. Então, é só para a gente relembrar que se eu, que não sei ainda de nada, ainda fico sabe, me chicoteando, ou achando até que eu não sou tão boa assim, né? Fico ali estagnada nessa culpa. Imagina se eu tivesse um algoz do meu lado. Ou, ao contrário, se eu fosse culpada de ter feito alguma coisa e soubesse disso, eu continuaria estagnada, presa àquela relação. A Leila, do Roberto, também está com essa mesma circunstâncias que a gente está colocando aqui, só que ela não lembra e ela já sente. Quando o Roberto chegou emocionalmente falando, né, vibracionalmente falando, chegou próximo dela, ela começou a chorar de culpa e desespero. Então, é como se fosse
uma lembrança emocional, um sentimento que reverbera dentro dela, mas ela não tem ainda a associação, ela não consegue fazer juntar aqui, ó, 2 mais 2. Então, isso facilita para que ela pense em outra coisa ou não, é coisa da minha cabeça e let it go. E como a Vanessa falou, se eu receber algum ente, alguma pessoa que ainda eu tenho dificuldade de relacionamento por alguma circunstância do passado, eu não vou conseguir ressignificar essa relação. Eu simplesmente vou continuar presa naquela circunstância que nos aprisionou inicialmente e não vou conseguir move on, né? Então, é super importante a gente relembrar isso. Então, Fran, obrigado por você ter lembrado. Alguns pontos importantes desse parágrafo que eu fiz questão da Fran só ler esses dois, porque tem várias informações interessantes. Então, ele falou aqui que esses que estão sendo liberados agora da fase hospitalar, eles estavam há milênios reencarnando na Terra. E ainda acrescentou que existem ainda é, assistidos que já estão lá há 3 anos, né? Então, só para relembrar vocês que quando a gente fala sobre exemplos e de como acontece o desencarne dos suicidas, para a gente não esquecer que cada caso é um caso. Camilo, a equipe toda aquela falange do Camilo já está assistindo, já está conseguindo assistir os assistidos, já está conseguindo auxiliar os assistidos, mas tem esses agora que estão saindo da fase hospitalar e entrando numa fase mais moral, uma fase um pouco mais cabeça, né, moralmente, e existe ainda aqueles que estão em fases de condições ainda de serem auxiliados. E um outro exemplo aqui que ele colocou: aqueles que reencarnam compulsoriamente, que vão direto. No terceiro aqui, no segundo parágrafo, mas alguns itens abaixo, outros deverão, ao contrário, reencarnar imediatamente a fim de corrigirem distúrbios gravíssimos em que seus corpos astrais permanecem como resultantes de violência do choque recebido com a morte voluntária. Então, nunca será, gente, um 2 mais 2, sabe? Sempre vai ter intenção, circunstância, familiares que pedem pelo, ass- pelo, pelo, pelo espírito, a fase moral que ele se encontra, as circunstâncias que o levaram. A fase de hospital, como que aconteceu esse desencarne. Então, todas essas circunstâncias nos levam a crer que não existe fórmula mágica e nunca a gente vai poder sair desse estudo aqui dizendo que é assim, assim e assim, tá? Laila. Como vedes, meus caros amigos, 1 século, 2 séculos, talvez ainda mais, e o suicida estará sorvendo o fel da consequência espantosa do seu ato de desrespeito à lei do grande Criador de todas as coisas. Ouvíamos atentamente, curiosos e pávidos, ante a perspectiva do futuro, incapazes de precisá-lo, temerosos da gravidade da falta em que incorreramos, a qual nos sabia a alma tão ou mais acremente que uma condenação ao patíbulo, penalizados ao compreendermos a necessidade de deixarmos aquele caridoso abrigo, a cuja sombra, se não encontráramos a satisfação porque suspirávamos, imerecedores que éramos dela. No entanto, adquiríamos o mais precioso bem a que um espírito delinquente poderá aspirar para lhe servir de promissor farol nas estradas, onde se assentará o seu calvário de expiações. Abnegados irmãos, amigos tutelares, fiéis aos elevados princípios cristãos do amor e da fraternidade,
Continuou. Porém, Teócrito, satisfeito por perceber nossa atitude mental, que solicitava conselho franco. Chegou a oportunidade de visitardes a terra, como tanto desejais. Forneceremos guardiões e meios seguros de transporte, visto que sois inexperientes e continuais ligados à legião, porquanto não demos por terminado o concurso que devemos emprestar à causa da vossa reabilitação. Uma vez chegados à crosta terrestre, convém reflitais com a máxima prudência, orando e vigiando, como aconselharia nosso divino modelo, isto é, raciocinando claramente as inspirações do dever, da moral, do bem, e não vos deixando arrebatar por antigos desejos e seduções pelas vaidades, pela ociosidade, tão comum nas baixas regiões do planeta. Dá uma paradinha aí, Lai. Até que Esses enfim. parágrafos eu tô pedindo para vocês pararem porque são bem importantes, tá? Tá. Fala aí, Aqui, Lai. até que enfim eles foram, né? Foi concedido a visita à terra que tanto eles queriam. Porém, tem que seguir as regrinhas aqui que o Teócrito está dizendo, orar e vigiá-lo, manter uma maior elevação moral do dever, para não cair como Jerônimo caiu da outra vez. Manter Uhum. sempre em vigilância, porque pode ser que verão coisas que não queriam ver ou esperam ir e encontrar como deixaram coisas que passaram anos e impossível de ter paralisado o tempo para ele voltar como era antes. E pior do que identificar que nada mudou é identificar que tudo mudou E tudo mudou. e que você não tá mais ali, né? Então, Porém, agora eles têm um pouquinho do entendimento, como antes eles queriam ir, ai, que eu sim. quero ir, e agora eles já sabem que É não era o como, que é como uma criança, né, queria. que imprudentemente pede alguma coisa, mas depois que a gente vira adulta, a gente compreende que aquilo já não é tão, que é inseguro ou imprudente, né? Um ponto interessante aqui, gente, é que toda essa conversa que teve o diretor com esses novos assistidos que estavam saindo desse ponto hospitalar e entrando em uma nova fase de tratamento, e que eu achei interessante é que eles ouviram as informações, né? Tudo isso que a gente leu, e eles pegaram para si. Ele colocou assim: ouvimos atentamente curiosos e pávidos diante as perspectivas do futuro e temerosos da gravidade da falta que incorreramos. Então, é engraçado, né? Eles estavam vindo meio que para eles, né? E identificaram que a colônia é um lugar completamente seguro para essa germinação, né? Para essa evolução inicial. E um pouco temerosos de quando eles fossem sair daquela redoma, né, de cuidado, de auxílio, né, fazendo com que essas novas perspectivas de reencarne ou até de saída fossem quase que desejadas, mas assim, conscientes, temorosos, né, temorosos do porvir. Um ponto que ele pontuou aqui também é que o Teócrito, compreendendo e entendendo, analisando o que eles estavam pensando e satisfeitos, como ele disse aqui, Teócrito, satisfeitos de perceber nossa atitude mental, então eles é como se você visualizasse um ser, uma criança, tendo um pouco mais de consciência e sabendo que agora eles estão prontos para enfrentar um novo desafio, que é voltar na Terra, como se fosse uma escadinha, né? E aí, como você disse, Laila, chegados à crosta terrestre, mantendo essa orar e vigiar. Muito bom. E aqui ele fala também que eles ainda
tem uma conexão com a legião. Não está totalmente, os laços não estão totalmente cortados. Até porque eles vão voltar, né? Isso aí é só uma visita. Só uma visita. Um detalhe também é que eles vão fornecer guardiões e os meios de transporte, porque realmente eles ainda não estão aptos a perambular sem nenhuma assistência, né? E aí provavelmente serão aqueles ônibus, né, que os levam e trazem através do pensamento, através da força mental de quem está lá dentro. Então tá, vamos lá. Ju, pode continuar? Só mais um pouquinho. Onde a gente parou? Me perdi. Advertimos. Advertimo-vos de que vos darei mal, se preferirdes permanecer na terra, olvidando vossos amigos desta colônia. O aconchego fraternal e cristão que aqui desfrutais. Porfiai por não perderdes o desejo de voltar com os dedicados acompanhantes que vos servirão. Se voltardes a este lar, que temporariamente será o único verdadeiro a que pertenceis, entregando-vos de boa mente a direção maternal de nossa augusta protetora, ser-vos-á facultado ingresso em outro departamento deste instituto, melhor dotado do que a vigilância e o hospital, e para o qual subireis não para desfrutar alegrias e venturas a que não tendes direito ainda, porquanto não as conquistastes, mas em busca de habilitações para os prélios do progresso que cumpre atinjais. Antes de demandardes a terra, sois convidados a uma visita de instrução aos departamentos que compõem os primeiros planos do nosso instituto. Nada perdereis com os esclarecimentos que poderão ser fornecidos pela vigilância. Assim também as dependências do departamento hospitalar, isto é, o isolamento, o manicômio e ainda o departamento de reencarnação e suas interessantes seções, que muito de perto vos interessarão. Pois a verdade é que não deveis rever a pátria terrena sem os conhecimentos de nossos departamentos, sem os conhecimentos que nossos departamentos fornecerão. Estareis mais fortes para resistir às lembranças das antigas seduções. Convém, todavia, não conserveis ilusão quanto ao que vos aguarda nessa peregrinação pela terra. Lembrai-vos de Jerônimo. Há muitos anos já que deixastes os despojos carnais na lama do sepulcro. Muitos de vós já foram olvidados por aqueles a quem magoaram com o suicídio. Se não completamente, pelo menos o bastante para se terem desinteressado pela sorte do ingrato que não trepidou ferir-os com tão acerbo desgosto, envolvido nas efervescências da vida material. O homem tudo esquece com facilidade. Não julgueis, portanto, encontrar alegrias nessa peregrinação. Aliás, a terra jamais concedeu dádivas compensadoras àqueles que, sabendo ser descendentes de uma centelha divina, procura marchar para Deus empolgado pelas alegrias celestes que o espreitam. Sentimos-nos, porém, despreocupados quanto a tais particularidades. Convosco não se sucederá o que surpreendeu Jerônimo. Estais preparados para as possíveis decepções, para os choques inesperados de sucessos que ignorais. Agora, ide repousar, e que o Mestre Divino vos conceda inspirações. Dá uma paradinha aí, Ju. Então, aqui ele ainda está dando, né, as instruções de como vai ser, do que esperar na viagem para a Terra. E que no começo aqui ele está falando que eles vão para outro departamento, para um departamento melhor, mas não porque, como é que diz? Não é, aí eu não sei formar uma palavra certa, mas é como se eles não ainda mereceram ir um pouco acima, um pouco além,
mas eles vão se beneficiar de irem para esses departamentos, para eles estudarem, para eles aprenderem mais. Porque é E, como se fosse um check, né? Eles passaram, conseguiram ir na Terra e voltaram. É como se realmente você conseguisse passar num teste de escola, né? Uhum. Basicamente isso. E aí que eles vão para a Terra, que ele falou para lembrar do Jerônimo, né, do que aconteceu com o Jerônimo, mas que eles estão mais preparados que o Jerônimo estava, então eles não vão passar pela mesma coisa e se acontecer alguma coisa, eles vão estar mais prontos para qualquer surpresa ou qualquer desapontamento. E para Estou não anotando encontrar, notas. e para não esperar a alegria, né, nessa peregrinação, porque a alegria não está na terra. Foi o que a Laila falou, né? Isso aí. Perfeito. É exatamente isso. Então, eles vão ser autorizados, vão realmente precisar de muita ajuda, né? Oração, no caso, né? Solicitação de vigia, de oração, tá? Segure firme no pudim, firme no pudim. E quando retornarem, se retornarem bem, né? Vão. Ser aceitos em outro departamento. E eu achei super importante essa parte do Jerônimo, porque o Jerônimo, ele foi o exemplo mais real ali, ele estava com eles foram juntos, eles subiram juntos para a colônia e conseguiram ver que realmente a crosta terrestre como ela levantou aqui e eu relembrei, ela não vai estar igual. Ela realmente vai estar diferente. E a nossa. E como eles vão receber isso é que vai ser o diferencial. Então, esperamos cenas dos próximos capítulos semana que vem. E encerramos um estudo por hoje. E vejo vocês até semana que vem. Beijo. Acho que você tem que encerrar aí, que eu mudei de. Tô no celular agora.